Decisão 3. Entregar. Repitam comigo. Eu entrego tudo. Vocês prometem entregar tudo? Vou dizer uma coisa para vocês. A pobre não prometas e a rico não devas, tá? Pensem nesse ditado. Primeiro passo já foi dado. Admitir. O segundo foi confiar. E o terceiro agora é entregar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Ei, Deus está dizendo para vocês aí, ó. Não precisa carregar nada. Se você tem um fardo pesado, dá para mim. Quando vocês disseram, eu entrego tudo, vocês têm que entregar para Deus. Entrega tudo. Ele não cobra nada, mas Ele diz para vocês assim, ó, deixa que eu carrego. Por que vocês vão fazer um peso, levar um peso, se vocês têm quem carregue para vocês? Enquanto vocês não falarem assim, ó, eu desisto, eu não aguento mais, eu não dou conta, vocês vão ficar patinando. Entenderam o sentido real desse versículo? Deus está dizendo assim, ó, vem para mim. Vocês viram ali no testemunho do Anderson, sempre, gente, sempre quando vocês deixarem Jesus ou Deus entrar no coração de vocês, vocês não vão ficar o mesmo. Sejam espertos, sejam inteligentes, entreguem. Entrega tudo. Eu acho que entregando uma nova vida, vocês deviam dizer assim, ó, a partir de hoje, eu estou sobre nova direção. Entenderam? A partir de hoje, pensem diferente. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês, que eu vou falar só mais que eu posso falar é sobre o versículo. Para quem não me conhece, eu sou formado em economia e tenho pós-graduação de matemática. E a minha formação, que eu gosto de dizer, eu sou formado em uma coisa. Eu sou formado em ser professor Nova Kids. E sempre quando eu ia lá contar as historinhas de Nova Kids, o que eu fazia? Eu ia lá no Google e ver se realmente aconteceu aquilo. Se a Torre de Babel era possível fazer com piche ou sem piche. Procurava engenheiros para ver se é possível e todos constataram assim, ó, tudo que eu procurei, tudo que eu falei, nada eu encontrei a diversidade na Bíblia. E tudo que a gente vai falar aqui, gente, está na Bíblia. Então não tem nada errado. Entreguem-se à palavra de Deus. Entreguem-se a muitas coisas que eu vou falar para vocês. E sigam, gente. Sigam o que está na Bíblia. É assim, ó, é o melhor caminho que tem. É o mais fácil? Não é. E nós vamos falar por que isso. Antes eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vamos aprender com o diabo? Vocês não vão dizer, está amarrado, misericórdia. Eu queria iniciar com uma brincadeirinha aqui, que eu fiz no meu GA, que diz assim, está na Bíblia ou está amarrado? E eu ia fazer com vocês, mas hoje o assunto é sério, não dá para brincar. Mas eu quero falar para vocês como o diabo interfere na vida de vocês e como vocês fazem muito mais o que o diabo manda do que Deus manda. Mas eu vou ensinar vocês a aprender com o diabo. O diabo acorda todos os dias enfesado, porque ele sabe o final dele. O final dele é sempre o mesmo, gente. O final dele, ele é derrotado. Ele nunca vence. Não pense que o diabo vence. E eu vou ensinar como vocês vão aprender com o diabo hoje. E ele não desiste.
De manhã ele acorda tocando o terror como se não houvesse amanhã. E você sabe o final dele. E você sabe o seu final? O seu final, você é filho amado de Deus. O seu final é reinar no reino de Deus. E o que o diabo quer? Que você não seja filho de Deus, que você não se sinta filho de Deus, e o diabo vai tocar o terror todos os dias em você. E sabe a diferença entre você e o diabo? É que você desiste. E o diabo todos os dias ele acorda e toca o terror em ti. Gente, o diabo acredita mais em Deus do que nós, do que qualquer um de vocês. Ele já teve face a face com Deus, quando Deus deu autoridade para ele. Ele tentou Moisés, ele tentou Abraão, ele tentou Jó, ele tentou o Anderson, ele tentou o Lão, ele tentou o João, ele tentou o Felipe, ele tentou todo mundo e está tentando cada vez mais. E está tentando as mulheres também. Ele tenta e todos os dias vai tentar vocês. E a mim também. Ele tem certeza que a palavra dele não falha. Quando ele diz assim, ó, eu vou falar em João, porque aqui eu acho que não tem nem João, ou tem sim. Falar no Hermelino, pronto. Ele chega e fala para o Hermelino assim, ó, Hermelino, tu é um julgador. E aí o Hermelino acha o quê? Esse é meu pecado, eu vou acreditar muito mais no que o diabo fala do que um santo fala para ti. E ele sabe que vai dar tudo errado na vida dele, gente. Ele acorda todo dia com gás. Por que será? Vou perguntar de novo. Por que será que o diabo sabe todo dia acorda com gás? Porque você desiste, eu já falei isso. O lance dele não é mudar a vida dele, porque ele sabe a derrota. O lance dele é mudar a tua vida. Pense nisso. Mudem de atitude. Não deixe ele vencer vocês. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Gente, a mudança de atitude começa pela rendição. Quando a gente diz, eu me rendo para Jesus, quem é mais antigo viu um filme, né? Retroceder-se jamais. Como é que é aquele filme? Uma coisa do Jean-Claude Van Damme, né? Eu não sei, é muito antigo e eu era pequeno quando eu vi isso aí. Mentira, né? E o que ele fazia? Lembra que ele fazia aquelas posições e ficava no ringue, fazia... Gente, a gente precisa... Ele dizia assim, ó, não devemos se render. E eu estou dizendo para vocês hoje, rendam-se a Jesus, rendam-se a Deus. É o melhor que você tem. Quanto mais a gente se render a Jesus, mais a gente vai se dar bem na vida. Eu não estou falando nenhuma novidade, gente. Paulo dizia assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal sai automático. Gente, o Paulo é um cara sensacional. O que ele está dizendo assim, ó? Gente, o Paulo, que é o Paulo, dizia isso. Imagina eu. Aí ele está dizendo assim, ó, a minha carne fala mais do que o meu jeito de ser. E eu acredito que a maioria também, a carne fale mais. Mas rendam-se, gente, rendam-se a Deus. Quando Jesus sempre dá uma ordem, vocês podem ver, todos os versículos que a gente vai falar assim, ó, Jesus dá uma ordem, em seguida ele dá uma promessa. A rendição, quando ele diz assim, ó, o versículo passado, ele te dá o fardo, ele não vai te dar o fardo, ele vai dizer assim, ó, deixa que eu carrego. Ele sempre vai te ajudar. Creiam
Creiam nisso. Nem vou falar isso aí, ó. Vocês leiam, você já sabe o que vocês vão dizer sobre vocês. O vento sopra onde quer e você o escuta, mas pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Esse vento aí, gente, nada mais é do que o Espírito Santo. Nesse texto mostra como devemos ser livres, os pés que nascidos no Espírito Santo. Onde o vento soprar, onde o Espírito Santo soprar, vá. Deixe o Espírito Santo agir em vocês. Se Deus tiver que escolher, o pastor Carlito Paes, que é o pastor lá da igreja de São Paulo, diz assim, ó: se Deus tiver que escolher entre o seu bem-estar e o seu crescimento, Ele já escolheu. Fácil, né? Muito fácil essa coisa. Deus não vai escolher o que é mais fácil para ti. Esquece. Deus vai escolher o que é melhor para ti. Primeira reflexão. Você tem atitude de mudança? Já marca um sim aí, já fica tudo certo. Vocês vão passar na prova mesmo. É difícil, não é mudança? Hoje eu estava, para quem não sabe, eu faço Uber. E hoje eu fui deixar uma família numa casa que eles estavam se mudando. E eles eram venezuelanos. E eu conversando com eles, e eles falaram assim, como é fácil se mudar aqui em Cascavel, né? Eu disse, a senhora acha? Né? Eu acho que a coisa mais difícil é mudança, gente. Se eu estou acostumado a sempre ir pelo mesmo caminho, por que eu vou mudar? Todo mundo fala isso, né, gente? Escrevam aí, ó, escrevam na apostila. Insanidade é querer mudança se fizermos sempre a mesma coisa. Hoje é um dia para vocês mudarem a vida de vocês. Hoje vocês precisam ter um encontro real com Jesus, com o amor que Jesus tem por vocês. Abram seu coração para Jesus. E eu vou citar. Gente, leva daqui a 3 anos eu aprendo a mexer nisso aqui, tá? Como vivem os que se entregam a Deus? Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazer as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Gente, Deus é meu Pai. Eu tenho filho. Eu sei o que é melhor para o meu filho. Mas eu sou um cara cheio de falhas. Eu, embora sendo cheio de falhas, não vou querer o melhor para o meu filho? Imagina o meu pai que é perfeito, vai querer o que para mim? E olha que quem me conhece sabe que eu já murmurei para Deus, já fiz muitas coisas assim que desagradasse a Deus em relação à murmuração. E hoje eu digo para vocês, eu tenho muito mais, como é que eu posso usar uma palavra? Obrigado, Davi. Eu tenho muito mais vontade de realizar coisa para os meus filhos do que eu tinha antes. E hoje, cada vez mais que eu entrego mais a minha vida para Deus, eu sinto que Deus me dá muito mais coisas e muito mais coisas até que eu não mereço. Eu ainda vou dar meu testemunho aqui para vocês. Semana retrasada eu dei meu testemunho lá no Connect. E eu vou dar do que eu era e do que eu me transformei. E vocês podem ter certeza. Vocês viram o testemunho do Anderson aqui também. O que ele era e o que ele se transformou. Eu sempre achei um exagero quando tinha aquele versículo assim, ó. Deus deixou, o pastor deixou 99
99 ovelhas para ir atrás de uma. Eu cheguei assim, gente, quem é que é empresário aqui? Não precisa levantar a mão. Sabe que não vai deixar 99 clientes para ir atrás de um. Mas eu vou dizer uma coisa. Quando eu fui essa uma ovelha, eu vi a diferença. Eu vi o que Deus me transformou quando Ele me buscou, quando Ele me veio. Filhos vivem na casa do Pai, seguem os passos do Pai. Gente, mais uma do Paulo aqui. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Paulo diz mais uma dele, né? O que ele está dizendo aqui, ó? Porque fomos libertos para sermos escravos. Entenderam? A gente vai ser liberto para quê? Para ser escravo. Mas nós vamos ser libertos do quê? Do pecado, para ser escravos de Deus. E quando a gente diz assim, ó, eu sou escravo de Deus, Deus está dizendo assim, ó, vem meu servo, vem que tu não será mais chamado de servo, e sim de filho. Vocês viram a diferença quando a gente começa a se entregar para Deus, como Deus vai nos tratar? E assim vai indo, gente. Reflita. Sua vontade está completamente entregue a Deus? Outro encontro real com Jesus, a gente diz assim, ó, o que impede se entregar completamente? Aí na apostila tem 3 coisas que impedem. 1, o medo. 2, orgulho. 3, sensação de controle. O medo pode ter muitas raízes ou justificativas, porém, ele sempre surge em um só lugar. Falta de confiança em Deus. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo expõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Gente, nós amamos Deus. Quando a gente diz assim, Deus, eu te amo. Ele já disse há muito tempo atrás para ti, eu te amo primeiro que tu me ama. Nós temos que saber que o amor de Deus e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos 12. Tu acha que um cara que quer para nós a boa, perfeita e agradável vontade, vai dizer o que para ti? Vai querer o pior para ti? Ou vai querer o melhor? Tudo está na Bíblia, gente. Tudo isso. Olha, se vocês tiverem, vou fazer um merchandise aqui. Se vocês tiverem oportunidade, a igreja faz de vez em quando essas excursões para ir à Terra Santa, vocês vão ver que a paleontologia está na Bíblia. A Bíblia que explica a paleontologia, não ao contrário. Tudo que a gente vê lá, tudo que a gente vê lá, está na Bíblia. E o que é mais incrível assim, cientistas, e a maioria desses cientistas, gente, é tudo ateu. Eles querem porque querem comprovar as coisas ao contrário da Bíblia. E até hoje não conseguiram. Deus é tão perfeito, Ele é tão bom com a gente, tão perfeito, que Ele, conforme a gente vai sendo cada vez mais, eu não digo mais inteligente, mas cada vez que a gente tenha mais conhecimento, ele vai percebendo assim, ó, mais perfeito a gente vê Deus. Porque é impossível, gente, Deus construir uma pessoa do jeito que nós somos. Quer dizer, ao contrário, né? É possível. O que eu quis dizer assim, ó, a ciência diz que nós somos transformados
enquanto Deus diz assim, não, você é criado. Porque Deus é perfeito e nós somos perfeitos. Deus fez você igualzinho do jeito que Ele queria que você fosse. Nenhuma vírgula a mais. Estava falando de medo, agora vou falar de orgulho. O orgulho é uma segunda dificuldade para a total rendição, é orgulho. Esse sentimento traz falsas crenças acerca de nós mesmos. Gente, o orgulho a gente pode dizer assim, ó, o eulão tem um problema com orgulho, né? E eu digo assim, ó, quando a gente se sente orgulhoso de alguma coisa, a soberba cresce em mim. E eu vejo assim, ó, como eu sou pequeno por ser tão orgulhoso. Aí na apostila de vocês tem vários versículos de orgulho. O orgulho vem antes da destruição, depois o Senhor detesta os orgulhosos de coração, o orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Reflita aí. O que tem impedido de você de se render-se a Jesus? Medo? Orgulho? Ou nada impede? Gente, pausa. Tiraram o Peugeot 208 branco da frente da clínica, placas BBJ 9H27. Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo, né? Como diz o Faustão, ô louco, meu. BBJ, puxa, 9H27. Se não é, quem tem o Peugeot branco 207 aí? É isso aí, ouviram, né? 9H27. Onde eu estava mesmo? Refletiram aí sobre o pensamento? E o terceiro caminho para a entrega completa é o encontro real de Jesus com o seu amor. Caminho real para... Gente, arrependimento. Arrependam-se, desvie-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram, e busque um coração novo e um espírito novo. Cuidado com o arrependimento. Muitas vezes a gente vai confundir com remorso. Arrependimento não é remorso. Quando a gente se arrepende, a gente diz assim, ó, eu não devia ter pecado. Isso é arrependimento. O remorso, tomei uma posição ruim, me lasquei. Agora estou com remorso porque me dei mal. Vocês entenderam o sentido de um e de outro? Não tem arrependimento por causa da atitude ruim, mas tem remorso por causa da consequência ruim. Arrepender-se é mais do que sentir-se mal por causa das consequências ruins de seu mau hábito. É uma atitude ruim que tivemos. É uma postura de refazer caminhos, entregando a nossa velha vida pecaminosa a Deus. É o seguinte: remorso. Errei. Beleza, errei. Arrependimento. Errei. Não vou fazer mais isso. Entenderam a diferença? Se tu está trilhando um caminho e tu vê que aquele caminho é ruim e tu continua, o máximo que tu vai ter vai ser um remorso por ter caminhado naquele caminho. Agora, se tu está caminhando, banda, me falaram que falta 5 minutos. Eu vou fazer rapidinho. E o remorso, o arrependimento é parar de trilhar aquele caminho. Reflita
Alguma decisão, atitude que você se arrepende? Marca sim aí. Submeter-se às orientações de Deus. Eu vou tentar ser breve. Essa B aí, só tem 4 letras que vocês precisam. O, B, D, C. É que nem marido quando chega em casa, né? A mulher mandou, a gente só obedece. E nem fala nada. Né, amorzinho? Certo? Deixa que Deus faça. Aí eu ia comentar sobre o Noé, gente. Noé é um cara engraçado. O cara estava lá. Deus chegou assim: Noé, vai lá, faz uma arca. Sabe quanto tempo Noé levou para fazer a arca? 120 anos. Imagina os amigos de Noé. Pô, cara, tu tá meio, né? Só que tem um detalhezinho, né? Noé foi salvo. E os amigos que debocharam dele, não. O 3. Reflita. Tem alguma palavra de Deus que está faltando e você ainda encontra resistência? Põe sim aí e fica fechado o negócio. Confiar nos planos de Deus. Confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Alão, tu não sabe o que eu passo. Confia. Alão, tu não consegue enxergar o que eu vejo. Confia. Lão, está esquisito. Confia nos planos de Deus. Confia. Entrega para Deus, gente. Tudo que eu estou falando hoje é para entregar para Deus. Eu posso falar até meio brincando, mas o assunto é sério, gente. Tu tem que entregar a tua vida para Deus. E não é assim, em partes. É tudo. É o teu trabalho, é o teu filho, é tua esposa, é tuas amizades, é aquele grupo de WhatsApp que tu tem que abandonar, é aquelas tuas amigas que não te levam a nada. Entrega para Deus. E no final, não, né? Cadê o caráter ensinado? Tem caráter ensinado. Gente, rapidinho, Deus vai nos tratando as nossas progressões vagarosamente. Por que isso, gente? Porque se Deus chegar e fizer assim, no estalar de dedos e te transformar total, o que vai acontecer? Tu vai morrer, infeliz. Tu não vai conseguir. Deus vai dizer assim, hoje eu vou te tratar isso aqui. Amanhã vou te tratar isso aqui. Depois da manhã eu vou te tratar isso aqui. E Ele vai te dando assim, progressivamente ensinamentos. Pensem nesse versículo aqui, Deus está dizendo assim para você: estou convencido que aquele que começou a boa obra e você irá completá-la até o dia de Cristo. Oi, você só vai morrer quando tiver completinho. Pensa nisso. E Deus quer te completar. Cada dia um passo diferente. E você, o que é mais legal, você não está sozinho nessa caminhada. Certo? Você tem essa igreja, você tem 30 semanas, você tem seu confidente, você tem um pequeno grupo, você tem um GA, você tem um batalhão de gente querendo estar contigo nessa caminhada. E aí você diz, eu sei que você diz não, né, parece aí, mas diz sim, tá? Para essa resposta aí. Beleza? Nem vou falar nisso. Reflita aí mais adiante, que meu tempo está passando. E pronto. Tem mais depois, eu volto daqui a pouco.